Brasil mudou muito, né? O comportamento ou até a relação trabalhista, que foi outra pauta discutida nas eleições. Quem agora é PJ, é MEI, não é mais CLT. Como é que os trabalhadores norte-americanos, natos, ou aqueles que migraram, né, para os Estados Unidos, têm se comportado aí nessas pesquisas? Boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Kennedy. Boa tarde, Raquel. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha. O voto dos trabalhadores, bem, a gente tem que ver, trabalhador é uma categoria bastante ampla, né? Ainda mais quando a gente fala dos Estados Unidos, trabalhador rico, trabalhador pobre, trabalhador por conta própria, autônomo, migrante, não migrante. Agora, o mais interessante é tentar entender o voto da região do chamado Cinturão da Ferrugem, né? Onde era uma região extremamente industrializada e que acabou perdendo empregos, né? Empresas saíram de lá, acabaram se instalando em outras regiões do continente americano, em outras regiões do mundo, foram para a China, ou fecharam as portas, automatizaram. E o que acontece? A região do Cinturão da Ferrugem é uma região que se ressente muito, né? Ela encara a globalização de uma forma negativa. Ela acha que a globalização e toda aquela promessa do consenso de Washington, a promessa liberal, ela trouxe só perdas para os trabalhadores, ela não trouxe ganhos, né? Ela vê o emprego indo embora, ela vê o que a gente tem comentado muito nessa campanha, ela vê o sonho americano se desfazendo, né? Esse sonho de poder mudar de vida, de poder às vezes ser chefe de si mesmo, de poder com o salário do próprio trabalho, poder ter uma casa, poder ter bens de consumo, poder ter poder de compra, né? Os chamados blue collars, os operários, macacões azuis, né? Foram perdendo espaço, né? Então há muito ressentimento, né? Muito ressentimento. O Trump, ele, na eleição lá de 2016, ele surfou um pouco nesse ressentimento, é claro, né? Mas nesta eleição, mais do que nunca, ele endereçou a sua discussão para esse pessoal. Né, para falando que, olha, eu vou impor barreiras tarifárias, eu vou impor medidas protecionistas, eu vou trazer empresas de volta para os Estados Unidos, eu vou impedir a chegada de produtos chineses, né? Eu vou fazer tudo isso para proteger o emprego de vocês, eu vou voltar atrás em políticas de empregos verdes, eu vou voltar. Ele já tinha saído do Acordo de Paris lá atrás, agora ele promete de novo acabar com todas as políticas de geração de emprego verde, exatamente para possibilitar para endereçar um discurso que determinadas regiões que são conhecidas pela exploração de carvão ou por indústrias relacionadas ao xisto ou ao petróleo, que possam, na verdade, que endereçado a esses trabalhadores, né? Agora, o interessante é o seguinte: nos últimos anos, na administração Biden, né, você teve uma melhora na economia dos Estados Unidos. Né? De fato, houve uma melhora na economia dos Estados Unidos, só que, ao mesmo tempo, você não teve um aumento na percepção da melhora dessa economia, tal como, inclusive, acontece no Brasil. O Brasil tem melhora dos indicadores econômicos, mas a percepção da melhora não necessariamente chega à classe trabalhadora. Rapidamente, os Estados Unidos vivem uma situação de quase pleno emprego, está 4,1% de desemprego agora em setembro, é um pouco mais que os 3,8% de um ano antes, mas é um pouquinho menor do 4,2% de desemprego de agosto, né? A gente teve os salários crescendo 3,9% segundo o Departamento de Trabalho, e a renda disponível per capita aumenta todos os meses há mais de 2 anos. Né? Tem muitos setores que têm mais vagas disponíveis do que emprego. O PIB cresceu 2,8% no último trimestre anualizado. Né? É um crescimento mais forte das economias do G7, né? E os gastos com consumidores também aumentaram 3,7% só no último trimestre. Qual que é o problema? O problema é que houve uma inflação muito alta por causa da pandemia, os preços ficaram lá em cima e não caíram. E principalmente o cidadão americano está com dificuldade de pagar custo de moradia, aluguel, hipoteca, né? O preço da gasolina subiu e caiu, mas moradia tá um inferno, tá lá em cima. A inflação controlada, mas os preços ficaram lá em cima. Então, ou seja, o poder de compra tá baixo. Você tem emprego, você tem salário, mas o poder de compra baixou. E aí o que que acontece? Ou seja, tem um copo meio cheio que tá enchendo ainda, né? Inclusive, só que aí o trumpismo faz o quê? Fala, olha, o copo tá na verdade, tá vazio ou tá esvaziando. E aí você tem a ultrapolarização mexendo com o sentido dessa economia. Você tem bons indicadores, você tem uma situação de poder de compra reduzido. E o Trump brigando lá para dizer que aquilo significa, na verdade, um país em crise. E isso pega esse trabalhador dessas regiões deprimidas. Só para terminar,
a comparação é totalmente possível ao Brasil, né? Eu já até falei isso no começo. O Brasil teve um aumento, a gente teve até com desemprego de 6,4%, quase o menor da série histórica. Devemos chegar no menor da série histórica em dezembro. O PIB deve crescer 3%, né? Você teve aumento da massa salarial, Uhum. porém o poder de compra diminuiu porque os preços estão lá em cima, o que faz da eleição americana de 2024 um bom recado para o Brasil de 2026. Pô,